fazes isto tão bem, Maria. E a maneira como agarra, existe aqui elegância. Não, mas isto é uma Existe. formação. Ana Marco, bem-vinda. Obrigada. Ao Curto Circuito. Obrigada. Estamos muito felizes por ter aqui connosco, sobretudo com esta obra-prima. Obra-prima. Para mim é uma Dizer que obra-prima. é exagero. Não, Não suba as expectativas das pessoas. É mesmo lindo. Do outro lado do tempo, antes de falarmos mais sobre o conteúdo do livro, eu gostava de saber como é que tu tiveste esta ideia. Como é que tu tens as tuas ideias? Olha, vou dizer, eu não sei bem explicar. É uma coisa que geralmente no banho. É no banho, eu ia dizer no banho. Mas não te obrigas a sentar para ter ideias, é uma coisa que vem. Não. Deixa-me pensar. Ter que ter ideias angustia muito. Fico muito ali tipo, parece tens que nada um vale prazo, a pena, não é? quando Tipo, tens nada um vale a prazo pena, para nada vale ter a uma pena. ideia. Mas esta chegou rapidamente porque a ideia inicial era só eu fazer um livro para adolescentes, já fiz infanto-juvenis e agora quero começar a subir de escalão. Vais estar sempre a subir. Até escrever para velhinhos. E como era para adolescentes e eu tenho uma relação muito próxima com a minha adolescência, que, há pessoas que se calhar passam por ela um bocado mais levemente e depois se calhar olham para trás e dizem assim, que vergonha do que eu vestia, do que eu fazia. Eu não tenho vergonha nenhuma e até é muito útil também, e vou dizer que isto também me ajudou a ter a ideia, na terapia há muito aquela ideia de tu voltares e acolher o teu eu pequenino, e acolher o teu eu, pronto, em momentos mais traumáticos ou em... Pronto, e basicamente foi o que eu fiz, foi ler os meus diários todos, que são muitos. Na verdade não li todos porque uns começam quando eu tinha 9 anos e dizem só hoje fui ao centro comercial. Mas a tua adolescência foi nos anos 90? Foi, portanto eu pego ali mais quando eu tinha talvez 14 anos para a frente, portanto ali 95 para a frente. Depois misturei um bocado a informação, passo por momentos como o divórcio dos meus pais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas às vezes pensam na adolescência e nos diários da adolescência como aqueles diários em que só dizes tipo eu gosto é do João, e o João não gosta de mim. E era o meu. Mas o meu também, o meu vou dizer 80% do conteúdo dos meus diários eram rapazes só. Sim. Só que depois, entre as linhas e entre essas coisas, havia reflexões interessantes sobre aquela estranheza que eu acho que muita gente sente na adolescência, não é? Aquela coisa de já não sou uma criança, ainda não sou um adulto. Quero o colo da minha mãe, mas quero que a minha mãe me deixe em paz. Onde é que eu estou? Quem é que eu sou? Quem é que eu vou ser? Essas coisas todas que angustiam toda a gente em todos os tempos, acho eu. Ou seja, todos os adolescentes de todas as gerações. E por isso, pronto, olha, fui lá aos meus diários procurar essa informação que pudesse dizer aos adolescentes de hoje e a todos nós, na verdade. Pronto. Olha, e como é que tu te sentes com esta... Eu sei que tu não sentes vergonha da tua adolescência, como estás a dizer aqui, mas... No fundo, estás a abrir ainda mais publicamente coisas sobre ti. Como é que tu te sentes com este lado de... Ok, aconteceu isto tudo e vocês agora vão saber. Eu acho que não comprometo muito as pessoas, sendo que, full disclosure, os nomes dos rapazes que estão aí são os nomes verdadeiros dos rapazes. Até eles vão ler. Já alguém te ligou? Ana, nunca me tinhas dito, pá. Agora és tu um deles. Eu acho que eles só não vão meter a carapuça porque vão pensar, tipo, se calhar não fui eu, se calhar foi outro. Porque às vezes há muitas histórias que são um bocado unidirecionais. Exatamente. Estás a ver? Nota-se que estamos aqui na conversa entre duas autoras. Não, é duas recursos estilísticos. Unidirecionais. Não, mas é muito... Aprendam-se, faz favor. O amor platónico é muito uma coisa que tu... Aí há vários menos platónicos, mas... São coisas que às vezes não se sabe, que a outra pessoa não sabe, ou não tem bem dimensão Exato. da importância que teve na tua vida. E a minha esperança é que as pessoas, percebam que muito do que eu escrevo é uma construção minha. O que é que acontece também? A minha mãe também é avisada nessa. A tua mãe já leu? Já leu. E disse assim, uma conversa com ela? Não tive. A minha mãe estava sempre a dizer assim, quando é que me deixas ler o livro? E eu, com razão, atenção, dizia-lhe, o livro é ilustrado, né, com as ilustrações incríveis da Cristina Casnelli, e eu dizia que era bom que ela só lesse o texto quando já estivesse tudo, porque os desenhos e o texto comunicam muito. Era verdade, mas eu também estava a protelar um bocado. Ela leu, disse, adorei, mas senti-me um bocadinho angustiada. Mas sentiu-se atacada? Não é atacada porque tu percebes que faz parte da adolescência e tu revoltaste contra os teus pais, claro, não é? Sim. E eu depois redimo-me disso, porque há momentos em que eu digo a minha mãe não me compreende. E passado um mês eu já estava a dizer só a minha mãe é que me compreende. Mas quem te compreende mesmo é o diário. Isso tu dizes, que é eu mesma, sou eu mesma a falar comigo, não é? Portanto, aí... Como é que tu decidiste
guardar os teus diários? Tu gostas de guardar? Gosto de guardar, sou um bocado hoarder nostálgica. Ok. E Tens tenho tipo sempre a caixinhas sensação... e caixetas com coisas. Eu tenho. Muitas estão em casa da minha mãe, coitada, está-me sempre a pedir para eu ir lá desanuviar as coisas. Ela agora já tirou de lá algumas. Agora deve ter queimado, se calhar. Para tu não te lembrares de nada. Sim. Pá, não, mas a sensação que eu tenho já há muito tempo... Vocês viram o Before Sunrise, aquele filme? Com o Ethan Hawke e a... É um filme lindo, vejam, por favor. Vou ver, não me lembro. Há um momento em que eles têm um diálogo e ela diz que se sente como uma senhora idosa no leito de morte, como se a vivência do seu presente sejam memórias dela idosa. E eu revejo muito nisso, ou seja, eu quando guardei os diários foi já a pensar naquele dia em que eu vou adorar ler o que é que eu vivi, não é? O que é que ficou para trás. E adoraste ler quando começaste a ler? Epá, sim, mesmo. Eu tive até algumas epifanias sobre mim mesma. Para aquela sensação muito marcada que eu tinha, na verdade muitos adolescentes têm, de eu ser diferente dos outros e disso me custar e do esforço que eu fazia para ser igual e do momento em que eu desisti de fazer esse esforço e a minha vida se tornou muito melhor também, que acho que gostava de passar essa mensagem aos adolescentes. Há aqui uma coisa que tu dizes que é demasiado estranha para os normais. Exato. E demasiado normal para os estranhos. Era isso que eu sentia, era. Tu sentiste que não pertencias a É lado nada. nenhum. Tu ainda continuas a ser assim ou sentes que desde que largaste essa coisa de ter que agradar Exato, ou que corresponder seja, às expectativas. sim. realmente isso deixou de fazer Eu vou sentido? dizer-te, não é para tirar a esperança aos miúdos que nos ouçam, que provavelmente só nos últimos anos, e se calhar já depois de ser mãe... Ser mãe e pai ajuda imenso a afirmação. Até porque tu próprio voltas à tua infância, não é? Exatamente. E então há um grande exercício de autoconhecimento. Mas eu acho que só agora é que eu realmente estou confortável na minha pele. Mas tudo foi um caminho e está tudo bem. Mas só agora é que eu me estou mesmo a marimbar. Sim, porque também, não é só ter filhos sim, porque tens prioridades completamente diferentes, mas é chegares a uma idade em que pensas assim, que se lixe, agora é viver o resto da vida. E Relativizas muito mais. sim, não é? relativizas muito mais. E depois eu estava a pensar, esta Ana, que está aí nos meus diários, ela ia adorar ver-me como eu sou hoje, porque essa Ana pensava que eu ia ser uma adolescente, que eu estava condenada, como toda a gente, a ser uma adulta chata. E eu sou uma adulta fixe até. Então, a Ana Super então, fixe. a Ana do passado, as expectativas que ela tinha foram completamente superadas. Exato, sim, porque imagina, a maneira como eu me visto até, a nada descontração, pronto, tem a ver com também as escolhas Mas profissionais que eu fui trouxeste fazendo. um blazer só para dar aquele... Só para dar o tom. Só para dar... Acreditar no tom desta entrevista. Só para dar um ar de adulta. E o que é que não... Muitas coisas mudaram em ti, de certeza. Sim. O que é que está igual? O que é que está igual? Está... agora, lá está, como eu dizia, melhor, mas ainda há alguns resquícios do síndrome de impostor. Ou seja, aí eu sentia isso muito socialmente, o ser muito estranha. Agora, profissionalmente, é que eu estou a tentar ainda... Olha... falavas há pouco de porque é que eu estou nesta profissão, não é? Que tu pões, eu ponho-me essa pergunta muitas vezes. Cada vez que eu tenho uma proposta de trabalho aliciante, eu penso, mas porquê eu? E depois tenho que ter aquele exercício de não, essas pessoas me chamaram, porque sabem que... Portanto, profissionalmente ainda luto um bocado contra o síndrome de impostor, que se calhar nessa altura era mais a nível social, agora é mais a nível profissional. E de resto, mantenho coisas más, mas que me definem, tipo ansiedade, extrema sensibilidade também, só que agora acarinho um bocado essas características. E a parte da Estás muito mais ilustração. madura para Exato, fazer esse claro. processo, A parte da ilustração que é muito importante. O livro é todo ilustrado. Como é Sim. que foi o processo de tu falares com a ilustradora, com a Cristina? Com a Cristina Casnelli. A Cristina vive em Londres, portanto... Pois. E já é a terceira vez que vocês trabalham Trabalhamos, juntas. sim. E somos amigas também, o que ajuda bastante. Sendo que a Cristina não me conhecia nesta altura, somos amigas há relativamente pouco tempo. Ela teve que fazer o exercício também de... Sim, só que ela, por sorte minha, reviu-se muito nesta minha adolescência. E então, tudo o que ela fez de ilustração, nem sabe bem ela como, nem sei bem eu como, na verdade, foi mesmo acrescentar ao texto. Não foi desenhar exatamente representação, sempre. mas sim. Exato, foi uma interpretação com bónus, estás a ver? Que é mesmo espetacular. Mas uma interpretação dela, tu deste-lhe alguma dica ou alguma referência? Não dei muitas. Eu ia-lhe mandando, não é? O que estava escrito, e ela ia fazendo ensaios e eu... só uma coisita ou outra que eu dizia, sei lá, isto aqui a professora se calhar tem que ter um ar mais assim, mas era assim umas luzes mesmo muito... vou dizer se há 2 ou 3 observações que fiz e tudo o resto foi só receber os desenhos e dizer
porra, isto vai ficar espetacular. Também para o meu A síndrome melhor de impostor pessoa. foi ótimo, porque ela, como eu senti que ela melhorou o meu texto, então Sim, eu sim, fiquei sim, muito mais sim, segura também. E que ela se comoveu, e isso é uma coisa que eu estou a receber muito feedback do livro, é pessoas a comoverem-se a ler, que é pá, super tocante para mim, porque isto é a minha vida, isto é a coisa mais pessoal que eu já fiz, não é? É super Sim, vulnerável. sim, sim. Mas é uma leitura para adolescentes, também para adultos. Sim, pá, absolutamente. Para toda a gente, Até é para toda a difícil tentar meter isso numa estante da livraria em que vai ao encontro de todos, porque eu acho que nós estamos habituados à narrativa de que os adolescentes não falam com os pais e os pais não percebem os adolescentes e às vezes alimenta-se essa narrativa de uma forma um bocado gratuita. Tipo, os adolescentes são parvos, os pais têm... Generaliza-se. O meu filho Quando está mesmo naquela idade estúpida. Pá, sim, está bem, às vezes irritamos-nos um bocado, admito que sim, o meu filho ainda não chegou lá, mas admito que possa acontecer comigo. Mas a minha esperança é que este livro sirva um bocado para os filhos perceberem que os pais já foram adolescentes E trazer o diálogo. e tiveram algumas coisas, sentimentos em comum, e trazer o diálogo e também os pais exporem-se, serem mais vulneráveis, lembrarem-se eles próprios de que foram jovens e que se calhar tiveram necessidades que não foram acolhidas e que os seus filhos também têm e que eles, os pais podem não ir ao encontro delas eventualmente por estarem muito ocupados ou por terem este tipo de preconceito geracional. E é um bocado para os unir na leitura. Eu acho que os pais irão comprar o livro, não sei se serão os filhos a comprar, mas os pais irão comprar e espero que depois... Vão deixar lá na mesa mesinha cabeceira cabeceira do do filho. Como se faz com os preservativos. Olha, Tipo, em vez de se dar educação sexual, a minha mãe fez-me deixa-se lá. isso com o livro da puberdade. Tipo, Pronto, lá deixou-me está. só assim... Exato. Vai ser. Olha, depois tens ali um livro. Pois, exato. Olha, podem fazer o mesmo com É isso, façam do isso. outro lado do tempo. Obrigada, Ana. Obrigada eu. Foi um Gosto prazer de estar ter-te a vir. aqui. Muito obrigado, Ana. E Foi Obrigada incrível. mesmo. comprem um livro, se faz favor. Adquiram. Adquiram. A palavra é adquirir.